meus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.
Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos transmitir um aviso pelos monitores, pedimos a atenção de todos vocês. Olá, irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos aqui na nossa paróquia para celebrar este domingo. Eu sou a Chayane e junto com a Mariana, vamos conduzir o nosso informativo paroquial. hoje é domingo, dia do Senhor, e também dia de iniciarmos mais uma semana abençoada. E como de costume, preparamos este momento para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa paróquia São Sebastião. E já começamos lembrando de uma data muito especial. Hoje, 31 de agosto, celebramos o Dia do Catequista. Em nome de toda a nossa comunidade, queremos parabenizar e agradecer a cada catequista pelo sim generoso em conduzir tantas pessoas no caminho de fé. Que Deus os abençoe sempre nessa missão tão bonita. Hoje também é o último domingo do mês e dia de entregar as cestas básicas para os nossos irmãos assistidos. Agradecemos imensamente a cada um que colaborou com os alimentos para que isso fosse possível. E amanhã, 1º de setembro, inicia o nosso Cerco de Jericó com a missa às 7 horas da manhã. Logo depois, o Santíssimo será exposto e a adoração seguirá todos os dias, 24 horas. É um convite para todos nós. Reserve pelo menos 1 hora do seu dia para estar diante do Senhor durante 7 dias de oração. De segunda a sábado, teremos Santa Missa às 7 da manhã e às 19h15. E no domingo será o encerramento do Cerco de Jericó. Teremos os nossos 4 horários de missa, mas atenção, a missa das 19 será antecipada para as 17 horas. Então você que sempre participa nesse horário das 19 ou quer participar do encerramento do Cerco de Jericó, marque bem, a missa será às 17 horas. E esses foram os avisos da semana. Desejamos a todos uma santa celebração e Boa missa! Para sempre seja louvado. Bem-aventurados são os humildes, terão como herança o reino celestes. Bem-aventurados que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam a chão, o Senhor Deus as enxugará. E
quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, celebrarmos a nossa Páscoa semanal, o domingo, dia do Senhor. Acolho os irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez e também aqueles que nos acompanham pela transmissão no nosso canal no YouTube. Desejo a todos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas, irmãos, façamos nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão de nossos pecados, para celebrarmos dignamente esses santos mistérios. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores, perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os filhos de Deus dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e estreitai os laços que nos unem convosco. Fazei crescer em nós o que é bom, guardai
com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com ouvido atento, deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Com carinho preparastes uma mesa para os pobres. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos,
que chegaram à perfeição. De Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso e humilde coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. E diz também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, peguem por favor a primeira leitura. Está aí no folheto uma cópia. Quem está com a Bíblia, livro do Eclesiástico, capítulo 3. Eu vou dizendo os versículos. Eclesiástico é um livro sapiencial, conjunto de livros sapienciais que estão na Bíblia, e ali esses livros sapienciais falam sobre, sapiência é sabedoria, é a arte do bem viver. Então, esses livros, esse conjunto de livros tratam justamente disso, não é? Como é que uma pessoa sábia é sábia. Não é a pessoa sabida, não é a que tem conteúdo, mas a que sabe viver, e sabe viver com equilíbrio, com equidade, com justiça. E o livro do Eclesiástico é um desses. E aqui é um sábio judeu que está aconselhando os jovens judeus na época da grande explosão da cultura grega. Então a Grécia já estava na Europa, mas tomou conta do mundo com a cultura chamada cultura helênica, ali depois do ano 330, com Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, que expandiu pelo mundo o estilo grego de viver.
O estilo grego de viver era a perfeição do corpo, as divindades gregas, os esportes, a filosofia e assim por diante. Isso entrou em choque com a cultura judaica, porque a cultura judaica por si mesma é completamente diferente, especialmente da cultura grega, da cultura romana, da cultura egípcia, porque os gregos, com seu politeísmo, né, suas divindades, muitos deuses. Já o judeu é só um Deus, não é? É monoteísta. Os gregos, a perfeição do corpo. O judeu, desde que o menino completa 8 dias, já faz uma incisão no órgão genital do menino, que já começa ali uma imperfeição, não é? Já tem um defeito no corpo humano, que os gregos achavam absurdo, a pessoa ter aquela mutilação no corpo. A comida, né, para os gregos era um jeito, para os judeus de outro, a filosofia e assim por diante. Então os jovens do judaísmo estavam apaixonados pela cultura grega, estavam assim encantados, estavam abandonando a religião dos pais e indo atrás daquela cultura, que era uma cultura ruim, né? Tanto é que hoje em dia não existe mais, existem resquícios, mas a cultura grega ela era imposta como a única cultura civilizada do mundo. Quem não era grego era bárbaro. E quem queria ser civilizado, então, tinha que adotar aquela cultura. E eles dominaram, inclusive invadiram, no ano 333 a.C., invadiram a Terra Santa, tomaram conta de Israel, e ali foi uma guerra tremenda, né? Um choque cultural, mas também uma guerra com muitas mortes por causa disso. E aí esse sábio que escreveu o livro do Eclesiástico, ele então dá uma exortação. Afinal de contas, o que faz um homem ser homem? O que faz um homem agradar a Deus? O que faz essa pessoa verdadeiramente ser uma pessoa de projeção? É ser, conforme os gregos queriam, é ter a sabedoria de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Epiteto, etc. Não, ele diz assim: filho, versículo 19, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Então, o grego por si mesmo não era um homem manso, não era manso. Agora, a mansidão e a generosidade estão perto uma coisa da outra, porque são duas virtudes muito importantes. Agora, ele dá mais valor à mansidão do que à generosidade. Existe uma hierarquia aqui. E por que ser manso é melhor do que ser generoso? Porque ser manso está acima de ser generoso. Porque muitas vezes você é generoso, mas você é um tirano. Você pode dar esmola para os pobres, você pode ser aquela pessoa filantropa, não é? Ajudar não sei quantas instituições de caridade, mas dentro de casa você é um tirano. Trata mal a mulher, você é uma pessoa arrogante. Muitas vezes você acolhe o parente que vem do interior para fazer um tratamento, mas aí você também espera daquela pessoa gratidão, você espera reconhecimento, você espera confetes. Quer dizer, a sua generosidade é uma generosidade condicionada. Não adianta ser generoso desse jeito, porque é uma generosidade poluída, contaminada. Por outro lado, a pessoa mansa, quando ela é mansa mesmo, ela também é uma mansidão que precisa ser acompanhada da generosidade. As duas coisas corrigem, uma corrige a outra. Se você é generoso, mas não é manso, você corre o risco de ser um generoso tirano. Mas se você é manso, mas não é generoso, pode acontecer que você é tipo aqueles bois que está lá pastando, todo mundo achando que ele é manso, não é? Mas de repente ele te ataca e te mata, não é? Minha mãe sempre falava: toma muito cuidado com boi manso, não é? Porque quando explode, quando vem, são muito violentos. E existem pessoas que elas têm essa mansidão. Eu lembro que eu estava na formação, no seminário, e tinha um padre, nossa, mas um poço de paciência, assim, manso, fala manso, homilia mansa, e assim, tal, né, o andado parece que, sabe, aquele andado assim, meu Deus, como é centrado. Aí teve um dia que a gente estava na colônia de Santa Marta. Quem conhece a colônia de Santa Marta ali que era a antiga colônia de Rancenianos, até hoje ainda não é um centro de referência para Rancenianos. Eu trabalhava lá,
na assistência, cuidando e também fazendo pastoral. E esse padre era o padre que dava assistência lá dentro da cidadezinha lá da Colônia Santa Marta, né? Tem igreja, cemitério, supermercado, tem tudo lá dentro. Hospital, as casas. E era uma missa domingo, 9 horas da manhã, depois tinha batizados. E eu não sei o que foi que aconteceu, que uma criança estava dando muito trabalho na hora dos batizados, chorando. Aí ele pegou e falou assim: irmã, tinha uma irmã, muito amiga minha, né, uma freirinha das irmãs de São Vicente de Paulo, e a irmã Isabel, falou: irmã Isabel, por favor, venha cá, porque senão eu vou afogar esse menino nessa bacia aqui. Numa mansidão, mas o homem ficou vermelho, sabe, eu pensei assim, vai afogar mesmo. A irmã, coitada, correu lá, né, e foi um ribuliço, porque depois ele teve que se ver com o pai da criança lá fora, né, mas, sabe, esse tipo, por que fala que realiza teus trabalhos com mansidão, será mais amado que o homem generoso, e na medida em que fores grande, deverá praticar o quê? A humildade. Porque se você é manso, mas não é humilde, então você corre o risco de ser um manso perigoso. Mas se você é humilde ou generoso, mas não tem a mansidão, você corre o risco de ser um generoso tirano. Porque você vai querer sempre recompensa em cima daquilo que você faz pelos outros. E isso não é santidade, isso não é bom, isso biblicamente não se sustenta. E aí ele continua dando conselho para aqueles jovens, para aquela garotada encantada pela cultura grega, mas que não estava olhando para a própria religião, não estava olhando para a própria fé dos pais. E diz assim, se você vai crescendo e vai praticando a humildade, porque a humildade, existem dois tipos de humilde, segundo a doutrina da igreja, segundo os santos, São Bernardo, São Tomás de Aquino, ensinam para nós que existem dois tipos de humildade. Bom, humildade, a raiz etimológica é humus, humilde é humus, humilis, quer dizer aquela pessoa que, humus é terra, não é? Você vai olhar o humus, que você planta as plantas ali, então humus é terra, então você sabe do pó que você foi feito, né? Tu és pó, ao pó você vai voltar. Então quando a pessoa é humilde, ela tem consciência de sua própria natureza, ela se conhece, ela sabe quem ela é. É como aquilo que São Paulo falou, nós carregamos o tesouro em vaso de barro. O barro, né, de que somos feitos é frágil. E consciência da fragilidade, consciência da fraqueza é um passo muito importante para a gente adquirir humildade. E para a gente praticar a humildade, a gente precisa ter consciência de que a gente não é grande coisa. Então, um mosquito picou a gente e se ele estiver envenenado, mata a gente, não é? Um vírusinho de nada, mata. Então, se você pensar assim, quem sou eu? Na sua arrogância, na sua vaidade, na sua prepotência, na sua vaidade, no seu ego inflamado, você precisa perceber, eu não sou nada. Agora, então, humildade é isso. E os santos dizem que existem duas formas para você ser humilde. A primeira forma é a forma humana, que você com consciência, com a sua inteligência, usando a sua cabeça, você começa a trabalhar em você mesmo, por suas próprias forças, você começa a trabalhar para ser humilde. E aí você vai ver nas biografias desses homens bilionários que tem por aí, não é? Que é o estilo de vestir aquela camiseta básica, não é? Sem marca, sem grife, aquela calça jeans surrada, muitos deles já li que leva a própria comida para o trabalho, não tem grandes, não é? Às vezes vai lá, come no refeitório junto com os funcionários da empresa. Então essa pessoa, ela adquire, ela trabalha na cabeça dela, para ela adquirir uma humildade. De fato, ela não é que ela tem, é por marketing, não é por marketing, é por consciência, é por convicção. E não precisa ser rico para isso, basta usar a cabeça e você vai adquirir um estilo de vida simples, um estilo de vida humilde. E é bom? É perfeita? Não. E não é perfeita por quê? Porque os santos vão dizer que existe uma humildade muito mais profunda, a humildade dos santos, a humildade que não é adquirida por força humana,
nem por hábitos, mas é uma humildade espiritual, é uma humildade que é infusa, ela é derramada por Deus na pessoa, e a pessoa ela vai adquirindo essa humildade, porque Deus vai dando a ela vai tomando posse, à medida que ela vai rezando, que ela vai aprofundando na fé, que ela vai tomando consciência do mundo que rodeia, e vai tomando consciência também do que vai acontecer com ela depois que ela morrer, o que vai acontecer comigo depois da morte, o que eu vou levar de tudo isso. Eu vou morrer, caixão não tem gaveta, então eu preciso começar a pensar que para a minha própria salvação eu preciso deixar Deus agir e trazer para mim uma humildade que é virtuosa e espiritual. Essa é a humildade perfeita, é a humildade dos santos, a humildade dos santos. A antítese de humildade é soberba ou orgulho, e a soberba ou orgulho é o pior de todos os pecados. Se você falar assim, padre, qual é o pecado mais grave, mais cabeludo que pode existir? É soberba. Segundo os santos, você tem lá os 7 pecados capitais, não é? Será gula, ira, luxúria. Aí você, para cada pecado capital, cada pecado capital abafa uma virtude, abafa uma graça de Deus na sua vida. Então, se você é uma pessoa dada à luxúria, então você abafa a castidade, desidrata a capacidade de ser casto. Se você é uma pessoa que tem um pecado capital da gula, então dificilmente você vai ser uma pessoa comedida, uma pessoa que tem capacidade de dizer sim e não para as coisas. Então, geralmente o pecado da gula, ele desregula, não é, todos os nossos apetites, inclusive o apetite do sexo, da língua, do olhar, do pensamento, da violência. Então, para cada pecado, você vai afetando uma virtude. Agora, a soberba ou orgulho, ele afeta todas as virtudes, porque ele é a raiz, ele é a soberba, o orgulhoso, o soberbo, é uma pessoa de tal forma ruim, que no versículo 30, daí tem uma sentença que é uma sentença de esfriar a espinha da gente, diz assim: para o mal do orgulhoso não existe remédio. Quer dizer, é uma doença que não tem cura. Para o mal do orgulhoso não existe remédio. E continua: pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Porque a pessoa que tem a soberba, que tem o orgulho, ela é uma pessoa de visão turva, é uma pessoa cega. E ela é porque Deus não quer dar a cura, mas tudo não é possível para Deus, padre. Deus não é o Deus dos impossíveis, então Ele pode curar um soberbo. Não. Mas por que não pode? Porque o soberbo não quer Deus na vida dele, porque ele já é Deus. É o pecado de Adão e Eva, e é o pecado de Lúcifer. Por isso ele quis, né, porque foi o pecado dele, da soberba, que foi lançado no inferno, não é? Foi precipitado lá do paraíso para o inferno, que caiu, e ele é o soberbo por excelência. Por isso que ele quis, logo depois da queda, implantar também na humanidade o chip da ruindade, não é? Da soberba. Por isso ele chegou em Adão e Eva e disse o que para eles? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Serão como deuses. Vocês vão ver como Deus, vão saber como Deus, vão enxergar, que era mentira. Ele é enganador, ele fez uma propaganda enganosa. Só que ele sabia que se ele fizesse com que os nossos primeiros pais caíssem, então nós seres humanos estaríamos sujeitos a todos os outros pecados, porque ao cair no pecado da soberba, ao cair no pecado ali do orgulho, de ser como Deus, vieram em consequência todos os outros pecados. Todos os outros pecados, todas as mazelas da humanidade vieram por causa disso. Então, é uma coisa que a pessoa soberba, ela não vai escutar uma homilia, ela não vai escutar um conselho. Por isso que a última frase que está aí nessa leitura é justamente isso. A pessoa sábia, ou a pessoa inteligente, ela escuta o conselho do sábio. E a pessoa que é soberba, ela não vai escutar conselho,
Ela diz assim, balança a cabeça, mas é só para se livrar de você o mais rápido possível. É para fingir que está ouvindo, mas não ouve. Porque ela está de tal forma tomada. Você tem lugar para Deus nessa pessoa? Não. Tem lugar para religião nessa pessoa? Não. Tem lugar para exortação para essa pessoa? Não. Porque não tem humildade. Não tem humildade. Aí vem que os santos dizem que se você tem todos nós estamos sujeitos a sermos soberbos, em maior ou menor grau. Todos nós estamos. E é justamente por isso que a gente precisa rezar muito, e pedir muito, e vigiar muito para a gente se livrar disso, e usar todas as armas possíveis, para que a gente não caia no pecado da soberba, ou do orgulho. Existe um orgulho que é santo. Quer dizer, eu posso dizer, eu me orgulho muito de ser católico, me orgulho muito de ser filho de Deus. Quer dizer, não é aquele orgulho, digamos, pecaminoso, é uma autoestima no lugar. Não sou qualquer um, e de fato não sou qualquer um, sou filho de Deus, e o Senhor derramou o sangue dele por mim, por isso eu tenho consciência disso, por isso eu respiro fundo e sei, Deus é tão bom para mim, tão misericordioso, que ele, como diz o Salmo, retirou do lixo o pobre e fez-se assentar-se com os ricos, que é o que a Bíblia diz. Retirou do lixo o pobrezinho e fez com que ele se assentasse com os nobres. É isso que Deus fez com você e comigo. Por isso que existe um santo orgulho, se se pode dizer isso. As meninas precisam pensar, eu não sou para qualquer um. Não sou para qualquer um, tem perfil do homem que vai ser o homem da minha vida. Mas por que eu tenho esse perfil? Porque eu sei que eu sou. Eu sou a filha de um rei. Ora, se eu sou filha de um rei, eu sou uma rainha. E uma rainha não vai ficar aí dando a vida para um cachaceiro, para um cracudozinho aí, um maconheirozinho aí. Não vou ficar me entregando para um vagabundo. Tem minha dignidade. Eu não vou me entregar para um cara que vai me maltratar, que vai me espancar, que vai me xingar, que vai tirar da casa do meu pai para me fazer de gata borralheira. Sou uma rainha, sou filha de Deus, pelo amor de Deus. Então esse orgulho você precisa ter, né? A gente precisa ter. Agora, o orgulho de dizer assim, não preciso de nada, não preciso de Deus, eu preciso de igreja. Eu faço minha religião aqui em casa, eu sou uma pessoa espiritualizada, porque os artistas são assim, né? A moda é essa. Você acredita em Deus? Olha, você pratica alguma religião? Não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Quando fala isso eu já sei, pronto, né? Autossuficiência, orgulho, prepotência. Quer dizer, eu não preciso me subordinar a um confessor, porque eu me confesso direto para Deus. Eu não preciso me subordinar a um diretor espiritual, porque meu conselheiro é, sei lá, né, é o duende da floresta. Eu não preciso me subordinar a uma missa dominical, porque imagina, eu posso muito bem meditar, que é a palavra de Deus. Tudo mentira, porque na verdade ninguém pode. Nós precisamos uns dos outros, eu preciso, você precisa, é por isso que a gente está aqui, para levar uns tapas, para ver se acorda, para ser pressionado, para ser questionado, para descongelar o que está congelado na nossa mente. Ora, se você diz que não precisa, se você já está soberba, Deus não tem como trabalhar em você. Para o mal do soberbo não tem remédio, para o mal do orgulho não tem remédio, porque está enraizado nele, essa maldade. E aí, o Ben Sirac, né, que é o autor do livro do Eclesiástico, continua, como ele diz aí no versículo 31, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios. As palavras dos sábios. Quer dizer, essa pessoa, ela reza, essa pessoa, ela lê, essa pessoa, ela medita, essa pessoa, ela já sofreu, essa pessoa já pecou, essa pessoa já caiu, ela já se levantou, é uma pessoa que já adquiriu uma certa sabedoria por experiência de vida, por isso ela tem alguma coisa para me ensinar, pelo amor de Deus. Ela tem ou alguma coisa ou muito para me ensinar, por isso eu reflito sobre o que essa pessoa me diz. Não é que entra aqui e sai aqui, eu reflito, eu acolho e filtro e falo, isso aqui faz sentido.
Graças a Deus que faz sentido, porque o mundo está me ensinando uma coisa e eu estou tão embebedado pelo que o mundo está me ensinando, que os coaches da vida estão me ensinando, que muitos líderes religiosos, que se dizem líderes religiosos, estão me ensinando, que eu estou ficando cego. E eu preciso de alguém que tire as escamas dos meus olhos, que me ajude a enxergar com lucidez, ou pelo menos segundo os critérios da Bíblia. Pois bem, no Novo Testamento, Jesus, no Evangelho de São Lucas, ainda sobre o tema da humildade e da antonomia da humildade, que é a soberba, Jesus no Evangelho de hoje vai para uma refeição na casa de um fariseu, é um sábado, e os fariseus observam Jesus e Jesus observa os fariseus. No versículo 7 diz que Jesus notou algo que aconteceu na hora daquele banquete. E o que ele notou na hora daquele banquete? Que as pessoas corriam para o primeiro lugar. Veja, que na cultura judaica, ou dos povos semíticos, o primeiro lugar era muito importante. O primeiro lugar era do dono da casa, mas quem se sentava ao lado do dono da casa, ao lado do senhor que presidia aquela refeição, comia melhor, era a pessoa mais privilegiada, e ela era servida ao alcance da mão. Quem estava mais longe dependia dos outros irem passando a comida, que geralmente já chegava ou fria ou chegava o resto. Por isso que o primeiro lugar era sempre muito importante. E a pessoa que ficava ali no primeiro lugar não tinha nada marcado. Então quem se dava a importância era a própria pessoa. Vocês estão entendendo? Então ela fala assim, como quem se senta são as pessoas de maior proeminência, as pessoas mais importantes se sentam ao lado do dono da casa. Se eu achava, não é, na minha cabecinha, que eu merecia sentar ao lado do dono da casa, eu corria e sentava lá, porque não tinha lugar marcado. A pessoa se dava o título, a pessoa se dava essa importância. Daí porque todo mundo, parece que aquele banquete foi uma fogueira de vaidades, não é? Parecia mesmo um desfile de vaidades, que todo mundo correu, e Jesus notou isso. Jesus notou. E quando ele notou isso, ele aproveitou para contar essa parábola, que está aí a partir do versículo 8, que é Lucas 14, 8. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. E aí ele vai dizer que pode ser que esse primeiro lugar esteja reservado para alguém. O dono vai mandar você sair, ir para o último, e você vai passar vergonha. Agora, se você ocupou o último lugar e o dono te chama na frente de todo mundo, isso vai ser uma honra para você, porque é a pessoa que está te elevando e não você se elevando. O que Jesus está dizendo aqui não é regra de etiqueta. O que está dizendo aqui é sobre céu e inferno. O que está dizendo aqui é sobre a arte de você saber se portar na vida, porque o banquete aqui é a vida. Porque o anfitrião que te chamou para esse banquete, a vida, é o próprio Deus. E porque se Deus percebe que você é uma pessoa que se porta com humildade, isso quebranta o coração de Deus. Se tem algo que amolece o coração de Deus, é a humildade de uma pessoa. E se tem algo que endurece o coração de Deus, é a arrogância de uma pessoa. Não só de Deus, da gente também, né? A pessoa arrogante, a gente já, não é? Agora, se você pensa assim, Deus, para eu ter uma amizade com o Senhor, para eu ter uma intimidade com o Senhor, me dê, Senhor, por favor, a virtude da humildade, e dessa santa humildade que só o Senhor pode dar. Me ajude a ser manso e humilde, porque o Senhor falou lá em Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente reza, não é? Jesus, manso e humilde de coração, completa: fazei semelhante ao vosso. Semelhante ao vosso. Essa oração, essa jaculatória, manso e humilde, mansidão e humildade, irmãos siameses, né? Mansidão e humildade. E por isso que quando a pessoa, ela está ali nesse banquete da vida, e ela se coloca em último lugar, o que significa se colocar no último lugar? Porque geralmente quem está em primeiro lugar, quem está muito à frente, e não tem mais ninguém na frente dessa pessoa, a única coisa que está na frente dessa pessoa é o próprio umbigo dela. Ela não enxerga mais nada, porque não tem mais nada na frente dela. Quem se põe em último lugar enxerga melhor.
e enxerga melhor as necessidades. Um pai de família, onde é o lugar de um pai de família? No último lugar. Mas por que ele é o último lugar? Porque ele é o servo da família. E por que ele é o servo da família? Porque se ele está em último lugar, ele enxerga se o filho está com um comportamento esquisito, com quem é que esse filho anda, o que anda conversando, quem são os amigos, tanto o filho quanto a filha. Ele começa a perceber. Agora, se ele é o senhor da casa, se ele é o bambambam da casa, se ele é só servido, pelo amor de Deus, não estou falando aqui colocando em xeque a autoridade de ninguém, entendam, vocês me conhecem, sabem muito bem que eu digo que o senhor da casa é o pai, não é? Ele está ali para isso, para pastorear a casa. Mas justamente o pastor, quem entra por último na procissão da presidência da missa é o padre, ou o bispo, não é? Porque quando um pastor está conduzindo o rebanho, ele vai atrás do rebanho, ou ele vai à frente, mas quando o rebanho já sabe, ele sempre fica ali atrás com o bastão e o cajado para proteger as ovelhas. É por isso que um pai de família precisa assim, eu sou o servidor por excelência dessa casa. Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. Então como é que você serve como homem? Você serve a sua família. Você serve a sua família observando tudo. Porque se você está sempre olhando para o seu próprio umbigo, se tudo é para você, se você é o arrogante da casa, se você é quem grita mais alto, se você é quem bate na mesa e todo mundo tem que sossegar, então você não enxerga mais nada na sua casa. Não enxerga mais, não sei o que você está fazendo lá, sinceramente, eu não sei. O que você está fazendo lá? Se a sua vida é celular, se a sua vida é o seu sossego, é o seu futebol, é a sua cachaçinha no boteco, você, pelo amor de Deus, estou aqui, eu preciso observar as coisas. O que está faltando? O que está precisando? Por que esse menino está conversando essas conversas esquisitas? Quem ensinou esse xingamento para essa pessoa aqui? Por que está triste desse jeito? Dizer que para você servir como pai, como líder, você precisa aprender a se colocar no último lugar para enxergar. Nas bodas de Caná, por que Nossa Senhora percebeu que faltava vinho nas bodas de Caná? Porque ela não estava com as madames. Porque ela não estava lá na mesa em primeiro lugar. É porque ela estava atrás, ela estava nos bastidores, ela estava na cozinha. E porque ela percebeu que não tinha mais vinho na família, que aquele casamento iria ter um desfecho humilhante. Assim também um casamento, você que é a dona de casa, você que é a senhora da casa, você que é o senhor da casa, precisa aprender a se colocar nos bastidores, a observar a despensa. O que está faltando? Oração? Então vamos rezar, pelo amor de Deus. Está faltando educação? Vamos colocar educação. Está faltando roupa? Está faltando comida? Está faltando respeito? O que está faltando na despensa da nossa família? Então, e você só vai perceber se eles estiverem à sua frente, e você estiver se portando como alguém que observa. Por isso Jesus falou, olha, não se ponha em primeiro lugar, porque se você se põe em primeiro lugar, você vai enxergar só o prato de comida, só a coxa do frango. Agora, se você se põe em último lugar, você começa a enxergar as penas, você começa a enxergar a panela suja, você começa a enxergar o carvão, né? Você começa a enxergar o que não está bom, Por isso que Nossa Senhora falou, eles não têm mais vinho, meu filho. E ela só pôde enxergar porque ela se pôs em último lugar. Jesus está falando, se põe em último lugar. Mas esse se põe em último lugar justamente para que você possa ser líder, justamente para que você possa providenciar o que for necessário, pedir a Deus que providencie o que for necessário. Isso vale para a vida, na família, vale para a empresa, vale para cá, para a comunidade. Então uma pessoa que é sempre ela, então você vai perceber que ela vai ficando cega. Eu acho que eu já contei, não sei se eu já contei para vocês, mas eu estudava no tempo que tinha cartilha. Tem umas professoras aí, devem saber o que é isso, cartilha. Aí a cartilha, você tinha uma cartilha de português, matemática, ciência, ou às vezes tinha uma cartilha que tinha várias matérias na mesma cartilha. E tinha lá eu me lembro que tinha uma historinha de um menino que era todo cheio de sardas, né?
E o autor da cartilha falava, o nome dele era 00 Alpiste. Gente, já tem 50 anos um negócio desse aí, né? 00 Alpiste. E o 00 Alpiste, que era o personagem da historinha, ele tinha um ditado. A historinha era para falar sobre a importância de viver observando as necessidades dos outros, que a gente não é uma ilha, que a gente precisava valorizar a comunidade, etc. E lá, o 00 Alpiste tinha um ditado para ele, que ele falava assim: meu umbigo é meu amigo, quando eu morrer ele vai comigo. Não é? Era essa a jaculatória do menino, não é? E de fato, quando você não está no último lugar, tudo que você tem na sua frente é você mesmo. É sua pança, é seu estômago, ele é seu Deus. Aí você vai perceber isso na prática, com essas pessoas muito belicosas. Bélico é guerra, não é? Arma. Essas pessoas muito armadas. Você vai perceber isso nos grandes líderes mundiais, esses caras que jogam mísseis nos países dos outros, achando que está tudo bem só porque ele é poderoso. Essas pessoas que usam seu poder, o poder da caneta, para deixar um monte de gente passando fome, um monte de gente humilhada, mães sem filhos, soldados que saem das suas casas, que largam suas mães, largam suas esposas, vão lutar numa guerra, enquanto os magnatas estão lá no bem bom, não é? Só bebendo seu uísque caro e dando entrevista para a televisão, enquanto os buchas de canhão estão lá sofrendo e morrendo. Quer dizer, egoísmo. Isso é egoísmo, isso não é liderança. Ao mesmo tempo a gente percebe hoje em dia uma militância midiática, né? Uma militância das redes sociais. Tem gente que está esquecendo da própria família, esquecendo da própria comunidade paroquial, porque a vida dela é no YouTube, a vida dela é no TikTok, a vida dela é no Instagram, é se enchendo de informações políticas, informações muitas vezes até religiosas. A pessoa começa a ficar ranzinza, azeda, amargurada e amargurando a vida de um monte de gente, e ela vira um militante, seja de direita, seja de esquerda, não interessa. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas estão ficando burras, emburrecendo. Pode ficar com raiva de mim, se você quiser, não estou nem aí, mas não lembra da última frase da primeira leitura, tá? Lembra da última frase da primeira leitura. Mas aqui, nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão ficando turvas, bestas, tapadas, porque hoje em dia todo mundo entende de tudo, porque a faculdade delas é no YouTube. Ninguém quer saber de ler um livro, ninguém quer saber de ler a Bíblia, ninguém quer saber de rezar, ninguém quer saber de pedir perdão, ninguém quer saber de dar perdão, ninguém quer saber de reconciliação, ninguém quer saber de pobre, ninguém quer saber de que tem gente passando fome, que tem gente morrendo na guerra, ninguém quer saber se vai para o inferno depois que morrer, por causa das palavras que estão dizendo, por causa do que estão compartilhando, por causa do que estão comentando, por causa do que estão dizendo, porque interessa é militar, ou ter uma militância na internet completamente infértil, ou pelo menos que não produz nada de bom. Ah, mas eu sou assim. Para então, para. Tudo que eu penso assim é se Jesus estivesse na minha frente e falasse assim: Elenivaldo, senta aqui do meu lado, vamos ter uma conversa. Esse seu comportamento aí, você falando mal de padre, você falando mal de bispo, você falando mal de papa, você acha que isso você vai para o céu? Você vai para o céu. Você acha que se você agora ficar aqui, ao invés de você dobrar o joelho, ao invés de você rezar, ao invés de você reconhecer que você também é nada, ao invés de você reconhecer que você também peca, ao invés de você reconhecer que você também no confessionário, você solta um monte de lama e me pede perdão, ou seja, você também é um carne podre. Você acha que você é melhor do que alguém para você viver a vida jogando pedra e atirando pedra pelas palavras na internet, se envenenando outras pessoas? Meu Senhor, me perdoa, realmente não sou. Tudo que eu preciso hoje, o que nós precisamos hoje, é aquilo que os santos ensinaram. Pelo amor de Deus, nós temos 2000 anos de igreja. 2000 anos de igreja, não é possível que a gente não aprendeu com os erros.
e que a gente também não tem aprendido com a Terezinha do Menino Jesus, que a gente não tem aprendido com uma Catarina de Sena, que a gente não tem aprendido com Tomás de Aquino, com Agostinho, como é que se vive uma fé, uma religião saudável. O que interessa é que existem coisas que são inegociáveis, quer dizer, a gente briga por princípios. Por princípios. Por princípios. Nós somos contra aborto em qualquer circunstância. Por princípio, somos contra uniões homoafetivas. Por princípio, nós somos contra. Por quê? Porque a Bíblia é contra. Por princípio, nós não concordamos com isso, isso e isso. Porque isso é pecado. Por princípio, vale a pena brigar. É segundo os princípios que nós votamos. Segundo os princípios, nós escolhemos o partido, ou seja lá, mas gente, a gente briga por princípios, por ideais, mas a gente não briga por pessoas. Porque não há única pessoa neste mundo, grava bem, nem eu, nem você, nem seja lá quem for, nem o time de futebol, nem o Palmeiras, nem seja lá quem for, não há um único ser humano que vale a pena eu colocar a minha mão no fogo por ele. Vocês não precisam colocar a mão no fogo por mim, vocês podem me amar, e dizer, olha, se você está falando que o padre fez isso e isso, ou que ele é assim, assim, tudo que eu peço para você é, olhe para o que ele faz de bom, reza por ele, só isso, mas não põe sua mão no fogo por mim, como eu também não ponho a minha mão no fogo por você também, nem por ninguém, por isso que, quando Jesus fala, se ponha em último lugar, quer dizer que Jesus está dizendo o quê? Aprenda a ver o todo, aprenda a ler as realidades, aprenda a ler as situações, aprenda a ler com critério, com lucidez, com inteligência, com sabedoria, aprenda a ler com espiritualidade, segundo o Espírito Santo de Deus, e não segundo o que você leu, seja lá de quem for, o que você assistiu, seja lá de quem for, que o seu algoritmo jogou lá na sua tela de celular. Aprenda. Se põe no último lugar. Depois Jesus se virou para o convidado, a pessoa que o convidou, e falou assim, escuta aqui, quando você dá uma festa, não convide teus amigos ricos, não convide os teus parentes, não convide os teus vizinhos para essa festa. Ah, por quê? Aí Jesus fala, convide os coxos, os aleijados, convide os pobres. Ah, por que Jesus está falando? Por causa de classe social? É isso? Não. Não é leitura socialista aqui. Por que Jesus está falando isso, gente? Porque quando Jesus deu o banquete da Eucaristia, fruto lá da cruz, quando Jesus dá o banquete do céu, que é a eternidade, para mim e para você, quem que ele convidou? Os coxos, os aleijados, os mancos, os pobres, e quem são eles? Eu e você. Eu e você. Quem são os ricos lá da parábola que Jesus está dizendo? Não convide os ricos, não convide teus parentes, não convide teus vizinhos, porque são os anjos, os querubins, os serafins, os que estão lá na eternidade com ele. E quem foi que ele convidou? Os doentes. É por isso que não adianta a gente ser arrogante, não adianta a gente ser soberbo, não adianta a gente achar que é melhor do que ninguém. Não adianta a gente pensar que a gente está mais elevado do que outra pessoa, porque nós não estamos aqui justamente porque a gente é doente. O que diz o Evangelho, que Jesus falou no dia que ele foi na casa do Levi, o dia que ele foi na casa do Zaqueu, quando questionaram porque ele estava comendo na casa daquelas pessoas, ele disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Então, acho que é um banho de realidade isso aqui. É um banho de realidade. É um tapa na cara no nosso orgulho. Do nosso orgulho ruim. Por quê?
Porque Nosso Senhor está dizendo, eu, no banquete do céu, estou chamando justamente o resto. Estou chamando justamente os doentes. É esse banquete aqui da Eucaristia? Quem aqui pode dizer que é mais saudável, que é mais santo do que outro? Quem? Eu? Você? Quem? É por isso que tem muita gente que fala, a igreja está cheia de hipócrita, a igreja está cheia de pecador, cheia de escândalo. Muito bem, entra na fila, porque cabe você também, sabe? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando remédio, buscando cura, buscando conversão, buscando melhorar. O que nos distingue dos outros doentes é que nós não somos soberbos, somos doentes humildes, porque a gente sabe que precisa, amém ou não? A gente sabe que precisa, é por isso que eu estou aqui. É porque eu sou um doente, mas eu sou um doente que não tem soberba, eu sou um doente que sei que preciso, todo momento, estar sustentado nas mãos de Deus. Eu preciso de um médico, e eu preciso me submeter ao tratamento que esse médico impõe a mim. É isso, você precisa disso, precisa de penitência, precisa de jejum, precisa de abstinência, precisa de continência no seu corpo, no seu olhar, na sua língua. Assim, quando você convidar para o banquete da tua vida, não convide os perfeitos, os ricos, os não sei o quê, convide para o banquete da tua vida justamente quem é da tua iguala, porque você quer, olha, no banquete da minha vida, tem sempre lugar para acolher um irmão que está precisando de mim, e se ele está precisando de mim é porque ele está coxo, é porque precisa de amparo, é porque está de luto, porque está com depressão, porque está passando fome, porque precisa de roupa, precisa de comida, é por isso que está precisando de mim, precisa de alguém que escute, que tenha tempo para ouvir. Quando você der um banquete, não convide para o banquete os anjos, porque os anjos já estão lá, sem precisar convidar. Não vai convidar a milícia celeste, porque a milícia celeste já está aqui, sem precisar convidar. Mas convide, de fato, para o banquete da tua vida, sei lá, no banquete da tua vida. Teu marido? Teu marido, que está precisando de perdão, precisando de cuidado, precisando de carinho. Teu pai, ranzinza, rancoroso, sei lá, cheio da, não é? Bruto, brucutu, que não sabe nem te abraçar. Meu querido, é teu pai. Então abraça, cuida, faça silêncio, reza por ele. Quando deres isso e isso, convide esse e esse. Ame-me quando eu menos mereço, porque é quando eu menos mereço que eu mais preciso. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Por isso que Nosso Senhor nos ensina também, para encerrar nossa conversa, aí na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus. Vós, versículo 18, não vos aproximastes de uma realidade palpável, ou seja, algo empírico. Sabe assim que a ciência mede, Deus existe, então prova, não é? Onde é que está? Que vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. 2 pontos: fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta, voz poderosa, que os ouvintes suplicaram. Isso aqui está no livro do Êxodo, capítulo 19, segundo livro da Bíblia, quando Deus quis conversar com as criaturas dele, com o povo dele, estava saindo do Egito, península do Sinai lá no Egito. Então Deus quis conversar com o povo. Então como é que ele quis conversar? Bom, eu preciso conversar, preciso exortar, preciso passar os 10 mandamentos. Como é que eu vou fazer? Vou conversar. Mas Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é Deus. Então quando Deus foi conversar, a hora que Deus abriu a boca para conversar, as montanhas começaram a balançar, não é?
começou a voz de trombeta e aquele negócio ensurdecedor, aquela coisa que o povo de Deus começou a ficar assustado, queria morrer, e falou: para, não precisa não, só não precisa conversar com a gente não, conversa com Moisés. Conversa com Moisés. Aí Moisés subiu a montanha, botava um véu no rosto, e era assim. A religião do Antigo Testamento, a religião dos judeus do Antigo Testamento, foi essa experiência traumatizante da presença de Deus na vida daquele povo. É por isso que o livro dos Hebreus, a Epístola aos Hebreus fala: e você que é cristão? Tá, lá foi desse jeito. Mas qual foi a experiência da presença de Deus que você cristão teve? Qual foi? Versículo 19 fala assim, que os ouvintes lá pediram para não continuar, mas no versículo 22, como foi que nós tivemos a experiência de Deus? Como é que a gente tem uma experiência de Deus? Mas vós vos aproximaste do monte Sião, da cidade de Deus vivo, Jerusalém celeste, reunião festiva de milhões e milhões de anjos, assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O que significa isso aqui? Significa que Deus, até Deus, aprendeu que para se comunicar conosco, Ele precisa se comunicar com a gente de uma maneira branda, de uma maneira humilde. Então, se lá foi estrondoso, traumatizante, então Ele falou: agora eu vou me comunicar como? Comunicar como com esse povo? Aí Ele veio na figura de um menino, no presépio. Olha o presépio, 25 de dezembro lá. Olha a cruz. Agora, olha a Eucaristia. Corpo de Cristo, amém. Corpo de Cristo, amém. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui. O que tem de estrondante nisso, a não ser o amor? O que tem de assustador nisso, a não ser a humildade de Deus? Se Deus é assim, e nós deveríamos ser mais semelhantes de Deus, por que a gente não está sendo assim? Por que a gente quer vencer no grito? Por que a gente quer vencer na base da violência? Por que a gente quer vencer na base do míssil, da bomba, das armas? Se Deus se comunica assim, por que a gente quer se comunicar através dos xingamentos, do desejo de morte, ou matando a honra das pessoas? Juízo, minha gente, juízo. Quem verdadeiramente quer afastar o pecado da soberba, que é, repito, o pecado mais cabeludo que pode existir, quem quer afastar para bem longe, repelir para bem longe o pecado da soberba e atrair a humildade, precisa aprender a meditar, refletir, e se tiver alguma coisa errada, consertar. Se tiver alguma coisa errada comigo, consertar. Que Deus seja tudo em todos, tudo em você, e que apesar do nosso nada, apesar do nosso alijamento, da nossa doença, da nossa enfermidade, apesar disso, Ele é Deus. Ele é Deus, e só Ele é Deus, mais ninguém. Que Ele reine de fato em todos nós, na nossa mente, e que o reino dEle se implante também no mundo em que vivemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes no Senhor,
apresentemos as nossas súplicas e vamos dizer depois de cada prece, dessas que estão aí no número 14 do roteiro da missa: atendei-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Ó Deus misericordioso, firmai o Papa e os bispos como servidores do banquete do vosso reino. Atendei-nos, Senhor. Ó Deus justo e santo, fortalecei os chefes das nações na missão de garantir vida e dignidade para todos. Atendei-nos, Senhor. Ó Deus, Pai amoroso, despertai-nos à prática da humildade em tudo o que fizermos. Atendei-nos, Senhor. Ó Deus, juiz de todos, fazei que nossa comunidade seja fiel servidora dos pobres e de todas as vítimas da injustiça e da exclusão. Atendei-nos, Senhor. Ó Deus, fonte de toda sabedoria, iluminai nossos catequistas para que possam viver e transmitir o vosso amor. Atendei-nos, Senhor. Vamos rezar a oração que está em negrito. Foi composta por São Paulo VI, Papa Paulo VI, para as vocações. Encerrando esse mês vocacional, hoje é o último dia do mês de agosto. Vamos rezar juntos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Vamos preparar o altar para o nosso banquete e oferecer também a Deus o que separamos para Ele enquanto cantamos. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orar, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Este santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação e vosso poder leve à plenitude o que celebramos no sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai das misericórdias e Deus fiel, pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e os pobres, os doentes, os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, cuidai de todos como filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora, aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito vosso Filho, presente entre nós. Por isso nós os suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. À véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Isso. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue. Concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com nosso Papa Leão, nosso Bispo João Justino, com todos os bispos, presbíteros, diáconos, todo o povo que adquiristes para vós. Confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime
com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, todos os falecidos. Apresentamos ao Senhor Eliane Mota, Lázaro Bento, José Augusto, Elina Pereira, Ana Lúcia, Maria de Lourdes, os outros parentes e amigos nossos falecidos, aquelas pessoas que morreram e não tem ninguém rezando por elas, todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os, Senhor, na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Deus e nossa, com os apóstolos, mártires, nossos padroeiros, São Sebastião, São João Batista, todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do nosso Salvador, que para nós foi proclamada e explicada, e confiando na misericórdia de Deus, rezemos a oração que Jesus compôs e nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são tantos, mas olhe a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele, somente nele, o seu refúgio. Eis, irmãs e irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. Surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada.
Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medidas. Deixe que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazes vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que, com os vossos santos, vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, o Senhor é o meu pastor. e nada me faltará. Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós os pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. vou dar a bênção, mas preciso da sua atenção, por favor. Os parabéns para os aniversariantes que citamos no início da Santa Missa, no comentário inicial. Hoje é aniversário da Mirtes, aniversário do Rodrigo. E nessa semana, todos os aniversariantes que nós vamos lembrando aí na Santa Missa diária. Quero agradecer a Deus pela vida matrimonial, 47 anos de casados, do Paulo e da Dinalva, no dia 2, no dia 4, 39 anos de casados do Eulo e da Rosângela, e 55 anos de casados, também no dia 4 de setembro, do José Ribamar e da Irian Frazão. Bem pedir a Deus pelos falecidos, os nossos familiares falecidos, pessoas que morreram nessa semana que passou, e pedimos ao Senhor descanso eterno para todos eles. A nossa oração pelos doentes, pelos enfermos no corpo, na alma, e também o aniversário de Amaia, de João Paulo, Amaia do Prado, do João Paulo, de Noel Vieira. Então, para todos os aniversariantes, nosso abraço, nosso carinho, feliz ano novo em suas vidas, que seja um tempo de muitas bênçãos, de muitas graças, que tenham sabedoria para acolher o novo de Deus em vossas vidas. Nós começamos amanhã, tempo bom, não é? De oração na nossa paróquia, em toda a nossa paróquia. Vai ser lá na igreja São Sebastião. Começamos amanhã às 7 horas da manhã com a Santa Missa, nosso cerco de Jericó. O cerco de Jericó está lá em Josué capítulo 6, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus caminhando pelo deserto tinha que
tomar posse da terra prometida, mas havia uma cidade amuralhada, fortificada, que era a cidade de Jericó, que existe até hoje, né, a cidade de Jericó. Mas naquele tempo, muralhas de pedra altíssimas, e que o povo de Jericó não queria deixar o povo de Deus passar para entrar na terra prometida. E aí aconteceu que Deus falou para o povo: olha, vocês façam um cerco, né, um cerco aí, né, de oração, durante 7 dias, cantando, rezando, tocando trombeta, orando, cantando salmos, circulando as muralhas da cidade, e quando, no 7º dia, que vocês deem um grande clamor, que as muralhas irão cair, desabar. Foi o que aconteceu, está lá na Bíblia que as muralhas... Depois, esse costume entrou na tradição da igreja, e de tempos em tempos temos nas paróquias, em alguns lugares, o cerco de Jericó. Então, as muralhas que precisam cair hoje são outras, não é? Do ódio, da raiva, dos traumas, das doenças, algum negócio que está emperrado, alguma causa jurídica que está emperrada. Então a gente vai clamando a Deus, pedindo que essas muralhas caiam. Convido todo mundo a participar conosco. Quem tem rede social, a programação está lá no Instagram da paróquia, Paróquia São Sebastião JA, né, de Jardim América, ou então pode entrar em contato na Secretaria da Paróquia, pelo WhatsApp ou pessoalmente, ali tem a programação. Então amanhã nós temos, a partir das 7 da manhã, o Santíssimo fica exposto 24 horas por dia. A gente retira para a Santa Missa, porque a Santa Missa é mais importante, e também se você chegar lá de madrugada, não é, às 3 da manhã, qualquer hora que você chegar lá para a oração, meia-noite, ou seja, durante o dia, se for durante a noite, tem um guarda lá na porta, então estaciona ali na frente, para que ele possa olhar o carro também, e o portão vai estar encostado, é só puxar, e a gente está lá dentro, né, o pessoal está lá dentro, rezando. Tem aqueles que estão escalados para os turnos de adoração, para não deixar o Santíssimo sozinho, mas também existem aqueles que se escalam espontaneamente. Então, se você quer entrar na escala para adoração, é só procurar também o pessoal lá que vai anotar o seu nome, para que você possa entrar na escala. E entra com a gente também nessa bonita aventura, desse tempo de oração, nesse tempo de retiro da nossa paróquia. E, com toda certeza, bênçãos e graças ainda mais serão derramadas sobre a nossa vida. Agradeço a todos que participaram da Santa Missa com a gente, aqui hoje, os que nos acompanham também pela transmissão, e pedimos ao Senhor que nos dê a sua bênção. E essa bênção você pode também acompanhar aí no folheto, quem está com o folheto, número 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha, nosso Pai São José, do nosso anjo da guarda, por imposição de minhas mãos sacerdotais, desça e permaneça sobre vós, vossas casas, trabalhos, famílias, propósitos espirituais e temporais, sobre vossas decisões e também sobre este mês de setembro que está começando, a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Espalhe pelo mundo o bom perfume de Cristo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado por me honrar com a sua companhia ao redor do altar, nessa Eucaristia, comecinho dessa semana, neste domingo, e que você tenha um bom dia. Bom dia. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.